mas a primeira vez que eu ouvi falar do Saul Alinsky não foi pela Alessandra ou por uma pessoa de esquerda ou por um ativista. Foi pela Fox News em 2008. Eu morava nos Estados Unidos Nesse contexto. acompanhando a eleição do Obama muito obsessivamente, como quem gosta de política, eu estava lá. E subitamente esse personagem se tornou o demônio nas sombras que formou o Obama e a Hillary Clinton, com essa ideia bastante paranoica dos republicanos, que naquela época ainda era incipiente, e acho que de 2008 para cá ela evoluiu e ela tá um monstro midiático, mas de que, na verdade, tem uma agenda secreta, de que os democratas, no fundo, eles são os candidatos que têm uma agenda invisível, que eles têm um plano revolucionário, que eles têm um plano de acabar com tudo isso. E aí a questão de Lúcifer, para pegar essa boa pergunta que foi feita, eu considero o maior erro tático do próprio Saul Alinsky. Foi um erro tático, É com uma piada certeza. que não se faz na abertura de um livro que você deveria saber que vai ser escrutinizado e vai ser lido e vai ser entendido como uma arma política que é de fato ele é. Eu entendo a piada, aposto que muito conservador também entende, mas é melhor não entender para fazer propaganda. Que é uma das coisas, inclusive, de muitas formas que ele explica de maneira muito bem articulada no seu próprio livro, né? De que maneira que você se comunica é muito mais importante se fazer entendido do que falar o que você pensa, né? Que é uma das regras muito importantes na comunicação política. Mas o que eu acho muito importante desse livro estar circulando hoje é que eu acho ele está bem atrasado, mas veio em um momento muito oportuno ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que, assim, ele é muito impressionante mesmo como ele é antigo, você sente que ele é antigo, mas ele não é datado de nenhuma forma. E ele é muito visionário em vários pontos, especificamente nos pontos cegos da nossa geração política. E isso que eu acho muito importante. Porque de 2008 para cá, que é um ano seminal para a gente entender o mundo que a gente vive, não só porque o Obama muda a geração política, ele cria um novo ambiente de campanha, usando a internet, você começa a entender uma grande reconfiguração das próprias massas e da maneira como as pessoas criam novas identidades políticas a partir da internet, com o pensamento tático do próprio Sol, mas, mas em 2008 tem uma grande novidade que entra no campo, que foi a invenção do smartphone. É quando o iPhone começa a se popularizar. E a gente passou esses 15 anos que eu acho que é uma questão muito importante da gente discutir como mudou a ideia de radical, de militante, de ativista e de participante no jogo político. Eu acho muito irônico que nesses 15 anos para cá, a palavra ativista, ela, ela surge e ela se torna hegemônica com muita força nas pessoas que começam a se propor a ser um agente político, mas ao mesmo tempo que o ativismo sobe como uma palavra, é no mesmo processo em que a gente abandona a ação em nome de uma nova dinâmica de posicionamento político midiático. E acho que muita gente que se define nos últimos 15 anos como ativista não sabe o que fazer em termos de ação, só sabe o que fazer em termos de posicionamento e discurso, e disputa de comunicação midiática mediada por perfis. E eu acho que nesses 15 anos não é exclusivamente isso que aconteceu, porque a gente pode ver as Primaveras Árabes, o Occupy, junho de 2013, uma série de lampejos de rua, de organização, mas que acho que é justo a gente falar que com o tempo esses movimentos perdem muita força exatamente pela nossa incapacidade de saber o que fazer na prática, e a gente acaba de maneira quase que natural, quase que um processo gravitacional, a gente volta para a rede para se posicionar. E é muito interessante que a palavra que hoje define rede social
é engajamento, né? Que também tem uma ironia bastante trágica quando você pensa que o ativista não age e o engajamento são em plataformas ultracapitalistas que não produzem algo essencial na ação política, que é a É, experiência real, que é o contato humano, e uma série de coisas que não fazem parte da lógica de rede social, que estão muito bem descritas nesse próprio livro, que é formas de se organizar na prática, de que maneira que você tem que ser extremamente flexível, de que maneira que você precisa entender a sua própria ideologia, o, o, o que é objetivo. E a parte mais importante desse livro, que está quase no final dele, que são as táticas. Em termos de tática, eu acho que a gente precisa também reconhecer que, do mesmo jeito que eles demonizaram o Saul tchau, Áurea. Alinsky. Desculpa, Bru, mas é que a Áurea Tchau, tá indo. Áurea. Tchau, Ah, que Áurea. pena. Tchau, Valeu, gente. Tchau, Áurea. Que beijo. do mesmo jeito Mas que segue, Bru. Desculpa. Que a direita demonizou o Saul Alinsky, ela foi a que melhor utilizou. Porque quando você lê o livro, dá quase que uma aflição de ver como essas regras estavam sendo muito bem percebidas pelo MBL, por grande parte do movimento bolsonarista, pelo Steve Bannon, Uhum. certamente é um cara que deve ter esse livro de Certamente. cor na cabeça dele. Acho que ele deve ter o manual desse livro, tipo, tatuado no antebraço dele. Porque ele cumpre à risca, é muito impressionante, assim, a forma como ele se É. organiza, como ele se comunica, como ele põe o opositor na berlinda, né? E quanto que o nosso campo tá fazendo quase que o oposto dessas táticas. Quanto que a gente errou grossamente por não ter a flexibilidade ou o pensamento tático que ele está reivindicando que que a gente precisa ter.